Boa noite, salve Maria, viva Cristo Reis. Vamos meditar o Evangelho hoje de São Marcos, capítulo 6, de versículo de 1 ao 6. E hoje vamos descobrir quem são esses irmãos que falam nesse Evangelho. Se é irmão de Jesus, filho de Maria, ou se é irmão da comunidade, o que a igreja ensina. Eu prometi ontem que hoje iria fazer essa catequese explicando, então vamos comigo. Pegue seu caderno, sua caneta, para as anotações de capítulo de versículo, e vamos conhecer e vamos estudar esse Evangelho de acordo com a interpretação do magistério. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina. Vamos lá? Depois ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido por seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouviam e, tomados de admiração, diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se operava por suas mãos tão grandes milagres? E não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vive aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram admirados ao seu respeito. Mas Jesus lhe disse: o profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles. E ensinando, percorria as aldeias e circunvizinhança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O próprio Jesus aqui nos dá um alerta. Um profeta só é menosprezado, desprezado no meio da sua pátria, entre seus parentes e seus irmãos. Uma comunidade que não valorizaram o seu Messias. E Jesus não pôde fazer milagre algum ali. Por quê? Deus quis ser Deus. Mas por falta da fé daquele povo, a falta de desconfiança. Mas vamos para o central aqui. O centro aqui. Tiago, José, Judas e Simão. São irmãos de Jesus? Irmão de sangue, filho de Maria? Ou são irmãos de comunidade, parente próximo? É isso que nós vamos descobrir agora nesta catequese. Vamos voltar um pouco aqui para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus 27 e versículo 56. Vamos ver o que é que Mateus nos diz aqui. Eu estou aqui com a palavra na mão, tá? Estou aqui com a palavra na mão. Mateus 27, capítulo 27, versículo 56. Entre elas se achava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe de filho de Zebedeu. Então aqui já vimos uma Maria que é mãe de Tiago e de José, que não é a mãe de Jesus. Entre elas se achava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe de filho de Zebedeu. Mateus, capítulo 27, versículo 56. Agora vamos para Marcos, capítulo 3, versículo 16. Vamos descobrir realmente quem são esses 4 jovens. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 16. Escolheu este 12, Simão, a quem põe o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão.
Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeus, que é Judas Tadeus, Simão Zelote e Judas Iscariote, o que o entregou. Então aqui já viu que o Tiago aqui, um Tiago é filho de Zebedeu, e o outro Tiago aqui é filho de Alfeu. E o Tadeu aqui é Judas Tadeu. Não fala que é filho de Maria. Nós encontramos muita citação aqui, principalmente, nesse Evangelho, capítulo 6, versículo de 1 ao 6, irmão de Jesus, mas não fala filho de Maria, como você observa no capítulo 2 do Evangelho de João, as bodas de Caná. Diz claramente que Maria é mãe de Jesus. Aqui nós vemos irmão de Jesus. Vamos lá para o Evangelho de São Lucas. Vamos ver em Lucas. Lucas, capítulo 24, e de versículo 10. Lucas 24, versículo 10. Eram elas Maria Madalena, Joana, Maria, a mãe de Tiago e outras de suas amigas, e relataram aos apóstolos a mesma coisa. Veja só, mais uma vez aparece aqui a Maria, mãe de Tiago. Vamos voltar para Marcos. Vamos voltar aqui um pouquinho para Marcos novamente. Evangelho de São Marcos, capítulo 15. Marcos 15, versículo 47. Capítulo 15, versículo 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observava onde o depositavam. Vendo que apareceu a mãe de José. Maria, mãe de Tiago, Maria, mãe de José. No capítulo 16 de Marcos, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para o de Jesus. Aqui em nenhum momento fala que Tiago, José, é filho de Maria. Fala que é irmão de Jesus. Vamos para o Evangelho de João. E aqui em João, capítulo 19 de João, capítulo 19, versículo 25, 26 e 27. Junto à cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. E quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que o amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo recebeu como sua. Aqui nós vemos claramente, junto à cruz de Jesus, Maria, né, a mãe de pé está a mãe de Jesus, né, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas. Segundo a tradição antiga, Cleofas era irmão de São José. Segundo essa tradição, nos diz que esses Tiago, José, Judas e Simão era filho de Cleofas. Porque na cultura hebraica, no Oriente, tanto no mundo africano como asiático, eles são considerados irmãos. Não irmão de sangue, da mesma mãe, do mesmo pai, mas irmão por conta da comunidade, da tribo, da raça, são considerados irmãos. Veja, se Maria tivesse outros filhos, Jesus não ia entregar sua mãe para João, que era o seu apóstolo, o mais novo, o jovem. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Aqui nós sabemos claramente que Maria não é mãe de João. João não nasceu na barriga de Nossa Senhora, Maria. Mas Jesus fala que mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe.
Então, se Jesus tivesse seus 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, quem ia tomar conta de Maria seria um desses seus irmãos. Jesus não ia entregar para João. Aqui está uma prova que esses 4 jovens aqui não são filhos de Maria. Irmão de Jesus, são irmãos de comunidade, mas não irmão de sangue. Aqui nós vejamos claramente. E vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E aqui Paulo escreve. E eu vou começar até do versículo 3. Diz assim. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 em diante. Até o 6. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, e em seguida a todos os apóstolos. E por último, de todos apareceu também a mim, como um apostigo. Aqui é uma citação de Paulo. Então veja aqui, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só. Será que Maria teve 500 filhos? Nós somos filhos de Maria espiritual e não. Aqui no pé da cruz, quando Jesus entrega mulher, esse aí é teu filho, filho, ele aí é tua mãe. Então Maria passou a ser mãe de toda a humanidade naquele momento. Jesus foi transpassado na cruz, uma espada transpassou o coração de Jesus e Maria, uma espada transpassou de dor o seu coração. Então ali Maria passou a ser mãe de toda a humanidade. Por isso que ela de todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Mais uma prova aqui que Maria não foi mãe de 500 irmãos de uma vez só que Jesus apareceu. Então quando você fala aqui de irmão, é irmão de comunidade, a raça dos israelitas, né? Dos convertidos. Jesus apareceu aqui após ter ressuscitado, ter permanecido 40 dias entre nós. Essa é a realidade. Então não são irmãos de Jesus de sangue. Agora vamos voltar, vamos lá para o Gênesis. Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Abrão, que ainda não era Abraão, né, o pai da humanidade. Abrão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Sabemos que Ló não era irmão de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Mas eles se tratavam como irmão. Hoje fica bem claro isso aqui. Então, vamos para o Evangelho de São Lucas. Vamos lá para Lucas. Mais uma vez, voltando em Lucas. Mais uma prova. Jesus, aos 12 anos, quando ele sobe a Jerusalém e fica pregando entre os doutores no templo, lá no templo, e ele se perde na comitiva. Se José e Maria tivessem outros filhos, será que ele não levaria? Não levaria primogênito? Ele levava Jesus e deixava José, Tiago, Judas e Simão? Porque aqui está falando de Jesus. Jesus já tinha 12 anos, aqui deixa bem claro. Né? Jesus tinha 12 anos. Então, só foi Jesus, só voltou Jesus. Porque Maria só tinha Jesus. Veja como fica claro essa grande escritura. E vamos ver aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e versículo 34 em diante. Quando o anjo anuncia a Maria. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homens. Respondeu o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso, o ente santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Então, Maria, o homem não teve participação alguma na gestação de Maria. O próprio Espírito Santo que veio, a sombra do Altíssimo encobriu Maria e ela foi fecundada pelo Espírito Santo sem a participação humana. Da mesma forma que Maria foi fecundada pelo Espírito Santo sem a participação humana, sem romper a sua virgindade, sem perder a sua virgindade, da mesma forma ela foi mãe de Jesus também sem perder a sua virgindade. Aí alguém vai dizer, mas eu não entendo, não tem como a mulher engravidar sem perder a sua virgindade. Mas aqui vejo que não teve participação humana, foi participação do Espírito Santo, diretamente que fecundou Maria. E assim como ele teve o poder de entrar sem romper a sua virgindade no ventre de Maria, mesma coisa, Jesus, o verbo de Deus fez carne que habitou entre nós, João 1,14, também ele saiu do seu ventre sem Maria perder sua virgindade. Santo Agostinho nos afirma, vigiante, durante e depois do parto. Maria é a arca da nova aliança do Novo Testamento. Né? Maria é a primeira que comungou porque ela traz o Cristo dentro de si, o verdadeiro sacerdote, a palavra viva e o pão que desceu do céu. Maria é a arca da aliança do Novo Testamento. Então, mesmo ela se casando com José, Maria não teve encontro com José, como acontece com o casal normal. E Maria foi preservada do pecado original. Salva por Jesus, mas preservada do pecado original. Então, Maria foi vigiante durante e depois do parto. Maria não teve outro filho. Essa é a nossa doutrina católica. É o que a igreja ensina. Também tem uma citação aqui do livro aqui de Ezequiel 44. Nós vamos procurar agora aqui, na hora, para que nós possamos concluir também essa palestra, essa pregação. Ezequiel, estamos chegando aqui, Ezequiel 44, versículo 2, diz assim: o Senhor disse-me, este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou e ele permanecerá fechado. Então Maria foi fecundada pelo Espírito Santo sem a participação humana de homem. Maria foi mãe de Jesus Cristo sem perder a sua virgindade. Veja que diz o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz o Emmanuel, que significa Deus conosco. Uma virgem conceberá e dará à luz o Emmanuel, que significa Deus conosco. Então Maria é vigiante durante e depois do parto. José não tocou em Maria. Maria é mulher santa. O seu ventre é santo, o seu corpo é santo. Porque o puro não pode sair do impuro. Jesus não ia habitar no corpo cheio de pecado se Maria fosse uma mulher pecadora. Ela foi salva por Deus na humanidade, foi salva por Jesus Cristo. Ela foi preservada do pecado original. E foi escolhida, como o profeta Isaías profetizou 700 anos antes da vinda do Messias. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emmanuel, Deus conosco. Então, essa é a nossa crença. Essa é a nossa fé católica. A interpretação do magistério. Maria não teve outro filho além de Jesus. Na Bíblia não fala filho de Maria. Filho de Maria só fala Jesus Cristo. Fala irmão de Jesus. E nesse contexto hebraico, irmão significa irmão de raça, irmão de tribo, tanto no mundo africano como no asiático. No Oriente Médio se trata assim, como irmão. Mas quando o Senhor vem nessa origem, não é irmão. Como Abraão e Ló. Abraão é tio de Ló. Abraão. Né? Paulo fez a agotação de Marcos, meu filho. Marcos não é filho de Paulo, mas Paulo faz a citação.
aquele cego no caminho de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E Jesus não era filho de Davi. Precisamos entender o texto dentro do contexto, a época que foi escrita, para quem foi escrito, o gênero literal, o gênero espiritual, para que nós possamos entender. E nós católicos lemos e interpretamos Sagradas Escrituras de acordo com o magistério. Não fazemos interpretação pessoal, nossa, o que eu penso, o que eu acho, não. É o que a igreja ensina. Então aqui eu apenas estou repetindo aquilo que a igreja ensina. Que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Então José, Tiago, José, Judas e Simão são irmãos de Jesus de comunidade, parente próximo. Mas não são filhos de Maria. A Bíblia, em lugar nenhum, nem no Antigo nem no Novo Testamento, teve essa citação. Maria, mãe de Jesus, mãe de Tiago, mãe de José, de Judas e Simão. Não. Vai encontrar Maria, mãe de Jesus. Jesus é o primogênito. Então, quando José morre, Jesus toma conta da carpintaria. Veja que Jesus levou uma vida comum até os seus 30 anos. Jesus é batizado no Rio Jordão, capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Após 30 anos, Jesus vai ao Jordão, deserto da Judeia. Lá é batizado por João e inicia sua missão de 3 anos. Então, se Jesus tivesse outros irmãos, ele não entregasse sua mãe a João. E relata, João tomou conta de Maria, ficaram em Jerusalém, e veio a perseguição, e foram para Éfeso, e Maria estava com quem? Com João. O último apóstolo que não morreu, não sofreu martírio. Não de morte natural. Todos os outros foram martirizados. E João não. Eu acredito que foi pela graça que Deus deu de ele cuidar da sua mãe. É Jesus, né? Então Maria é mãe de Deus, mãe de todos os cristãos. Ali na cruz Jesus entregou como nossa mãe. Mãe da humanidade. Maria. E Tiago, José, Simão e Judas não são irmãos, filhos de Maria, são irmãos de Jesus, parente próximo. O próprio Jesus fala, o profeta só é desprezado na sua pátria e entre os seus parentes em sua própria casa. Naquele tempo, primo, tio, irmão, pai, avô, eles foram considerados como irmão porque era tribo. Não mais 12 tribos de Israel, né? E filho de Jacó. Então era dessa forma que se entendia, e que se entende até o dia de hoje, e a interpretação da igreja. Esse filho de Maria aqui, que muitos afirmam, né, nossos irmãos protestantes afirmam que é filho de Maria. Está aqui na palavra, né? Marcos 6, de 1 ao 6. Fala aqui, os 4 filhos de Maria. Mas são os irmãos de comunidade. São os irmãos daquela aldeia ali em Nazaré, onde Jesus cresceu, né? Foi carpinteiro, viveu ali sua vida pública, né? E depois, após o batismo no Jordão, que ele sai para a Galileia, Cafarnaum, região marítima, você pregando e evangelizando. Eu espero que tenha explicado com clareza essa catequese aqui, especialmente para os católicos, que às vezes tem alguma dúvida, mas também para nossos irmãos protestantes que queira aprofundar seu conhecimento, né, nos 4 evangelhos, como já citei aqui, na primeira carta aos Coríntios, explicando a mãe de cada um desses jovens. Tiago, filho de Alfeu, José, irmão de Tiago, Judas Tadeu, né? Que escreveu a carta, provavelmente foi ele que escreveu aquela carta, não Judas Iscariote. Aqui está explicado, filho de Maria e foi Jesus Cristo, filho unigênito. Maria não teve outro filho. Maria é intocável, Maria é santa. Santa Maria, Mãe de Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que viva nem morra em pecado mortal, e não há de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer.
Valeu-me, Virgem Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.